Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Programador Raiz. Aqui nós falamos sobre Python, sobre ciência de dados, sobre engenharia de dados e todos os assuntos afins. Se você chegou agora no nosso canal, já se inscreve, já deixa um like. Aqui com a gente até a sua avó vai aprender Python, beleza? A gente vai do zero ao expert. Bom, estamos na nossa sexta aula do nosso curso de Python e agora a gente vai falar mais sobre estruturas de repetição, beleza? Vamos lá! Bom, antes da gente progredir mais aí nas estruturas de repetição, a gente vai aprender uma função, que é a função range. O que faz o range? Bom, range significa alguma coisa como uma faixa, tá bom? Então o range, ele vai gerar pra gente nada mais do que uma faixa de números, tá? Eu vou abrir aqui o terminal para a gente aprender um pouquinho melhor isso aí. Então vamos lá, Python, vamos lá, range. O que acontece se eu fazer o range 10, tá? Range 0 a 10. Ele vai me gerar essa faixa de números do 0 ao 10, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Para visualizar isso a gente só converte aqui o range em lista, é só para mostrar para vocês, a gente vai aprender mais sobre listas depois, tá? Olha lá, ou seja, quando eu faço o range do 0 ao 10, ele vai gerar para a gente essa lista de números até o 10, tá bom? Então como é que funciona o range, tá? A gente tem aqui nosso primeiro argumento, que seria o ponto inicial do range. Então eu posso modificar aqui, colocar por exemplo de 5 a 10 e o final, tá? Eu posso omitir o inicial aqui, esse argumento inicial, e ele vai ter como padrão que ele vai começar no 0, tá? Mais um detalhe é que o ponto inicial aqui, ele é inclusivo, ou seja, ele vai começar no 0, enquanto que o 10 é exclusivo, ele vai ser excluído, então vai do 0 ao 9, beleza? Então como a gente usa o range numa estrutura de repetição? Ele é usado normalmente com o for, tá? O for, assim como o while, é mais uma estrutura de repetição. Então for número in range 0 a 10, tá? Aqui eu vou suprimir o 0, que a gente já sabe que vai dar na mesma. Print número. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos rodar o programa. Olha lá, ele gerou pra gente um range de 0 a 9, ok? Simples assim. Que mais que a gente pode fazer com range aqui? A gente pode, por exemplo, vamos fazer do 5 ao 10, tá? Olha lá, ele gerou pra gente o range do 5 ao 9, né, no caso. A gente pode mudar o step, ou seja, de quantos em quantos números que ele vai pular, né? Eu posso colocar 2, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Vamos testar. Olha lá, 5, 7, 9, tá? Eu posso fazer, por exemplo, então, vamos supor, um range do 0 ao 100 com step de 10. Olha, ele vai do 0 ao 100 com step de 10 em 10 números, ok? E por que é importante a gente saber o for, né? Então vamos voltar ao nosso exemplo anterior aqui, vamos supor que ele passe por aqui 10 vezes, tá? Cada vez que o nosso código ele passa por esse trecho aqui, ele está fazendo uma iteração, tá? A gente chama isso aqui de iteração. Então quando você quer executar o seu código diversas vezes, a gente usa o for com range, ok? Mais uma forma da gente usar o for, que a gente vai ver mais pra frente, é quando a gente quer iterar em algum objeto iterável, como por exemplo uma lista, né? Uma lista. Você tem uma lista de 10 itens, você quer passar uma vez em cada. Para isso a gente usa o for, tá bom? Então vamos ao nosso desafio, né? Para a gente praticar o que a gente está aprendendo. A gente vai fazer uma calculadora de juros compostos, tá bom? Só que a gente vai fazer sem utilizar a fórmula. A gente tem que usar a estrutura de repetição, o for, tá bom? Então o nosso programa ele vai pegar o valor investido, ok? O valor inicial, a taxa de juros mensal e o período em meses, beleza? E no final ele vai te mostrar o montante acumulado durante todo esse período, beleza? Então pausa o vídeo e tenta fazer o exercício. Então vamos fazer um exercício junto. Primeiro vamos definir as variáveis. Só vou trocar aqui o valor investido por montante, tá? Que faz mais sentido aqui no nosso programa. Então seria o montante total, né? Ele vai começar com o valor inicial e vai crescendo ao longo do tempo. Então agora a gente define o nosso for. Então for mês em período
dentro do range, né? Ou seja, ele vai iterar durante os meses aqui. O que a gente vai fazer? Então, montante mais igual, ou seja, montante é igual a montante mais alguma coisa, né? Montante vezes taxa juros dividido por 100, ok? Por que dividido por 100? Eu estou considerando aqui que a gente vai digitar 1,5% ao mês ou 1% ao mês, tá bom? Então tem que dividir por 100. Bom, e no final a gente printa o montante total, né? Vamos testar? Valor investido, vai, R$1.000. Taxa de juros, 1,5 ao mês. Período total, 32. Ok, cometi um pequeno erro aqui. Tem que transformar tudo isso aqui em números, né? Como string aqui. Aqui eu vou colocar int. Esse inteiro. Vamos testar. Digite o valor investido, 1.000. Valor taxa de juros, 1,5, 32 meses. R$1.610, ok? Então se você conseguiu fazer o exercício sozinho, aí, parabéns. Se você não conseguiu, não tem problema nenhum, a gente está aprendendo aqui. A gente ainda não é pica, a gente é noob ainda, então a gente está aprendendo, beleza? E é errando que a gente aprende também. Então se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amiguinhos e até o próximo vídeo.